Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Meu nome é Nelson e hoje vamos falar das fontes e formas de abastecimento da água. Então, nesta aula vai poder perceber o que é necessário ou como é que a água chega nas nossas casas. Então, antes de avançarmos a esta aula, peço para que, se ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, coloque aí o seu like ou o seu gosto, se gosta deste tipo de conteúdo. Também compartilhe este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação. Não se esqueça de deixar o seu comentário assim que terminar esta aula sobre o que achou ou dúvidas que poderão surgir depois de ter assistido à aula. E ativa também o sininho de notificações para que seja o primeiro a receber os próximos vídeos que eu for postar neste canal. Então vamos à nossa aula. A água que nós consumimos geralmente vem de duas fontes naturais: águas superficiais e águas subterrâneas. Águas superficiais são estas: água dos rios, água dos lagos. A água é captada em rios ou em lagos, onde é transportada por tubos até uma estação de tratamento e só depois serve para o consumo. As águas subterrâneas, que são estas aqui, que se encontram no lençol freático. Então aqui a água é tirada debaixo da terra por meio de furos de água. Muita gente consome água dos furos de água. E poços. Algumas pessoas também têm poços ou mesmo fontenárias nas suas zonas. Então essas águas são encontradas na fonte subterrânea. Geralmente esta água, antes de ser consumida, não passa das estações de tratamento, por isso pode conter coliformes fecais, então havendo necessidade de ferver antes de ser consumida. Disse geralmente, porque de facto existem os proprietários de alguns furos que não tratam a água, mas atualmente têm optado pelo tratamento da água para evitar a eclosão de várias doenças nas famílias que recebem esta água para o consumo. Como a água chega às nossas casas? Então, quando as cidades eram pequenas vilas, nos tempos, não havia preocupação com a água. Então, geralmente os povoados localizavam-se às margens dos rios e lagos com água potável em abundância. Então, ao longo dos anos, o crescimento das cidades aumentou consideravelmente e assim a quantidade de dejetos lançados nos rios, ou seja, as indústrias quando usam a água para vários fins, então os dejetos, não só as indústrias, mas também as pessoas que vivem nas cidades, canalizam tudo aquilo que é dejeto para que seja lançado nos rios e nos lagos próximos às suas casas. Por causa disso, a água ficou salobre, ou seja, não própria para ser consumida. E isso começou a criar uma série de problemas, tanto na ordem ambiental, porque já causou alguns problemas da saúde dos peixes e outros seres vivos que se encontram na água, assim como a saúde humana, através destas atitudes de águas salobres, que é uma mistura de água com dejetos lançados na água dos rios, que antes eram usados para o consumo humano. Começou a se desenvolver doenças como, por exemplo, a malária e cólera, e muitas outras doenças que vou apresentar ainda neste vídeo. Diante desse quadro, surgiu a necessidade de se desenvolver processos de tratamento de água. Então, aqui temos o esquema do processo de captação, tratamento e distribuição da água para as nossas casas. E como vamos observar esta imagem, temos o reservatório, no rio neste caso, ou no lago. Então, cria-se um reservatório. Então, a água ao sair do reservatório passa por um tanque que contém o carvão ativado, que está aqui. Há de haver a retenção, tá bem? Por adsorção de todas as substâncias responsáveis por odores e gostos desagradáveis. Então, as impurezas começam a ser extraídas e separadas da água aqui no tratamento, nesta primeira fase, que é a fase de tratamento. Captação aqui é a fase de tratamento. Depois disso, a água passa para um outro tanque, tá bem? Então, neste tanque, a água recebe a adição do sulfato de alumínio, carbonato de sódio, que também é chamado de barilha, o óxido de cálcio, que é chamado também de cal viva. Então, esses vão formar os flocos. As impurezas que passam pelo primeiro tanque aderem-se a esses flocos, resultando em estruturas maiores e de maior massa, os quais se decantam
Então aqui vai ocorrer a decantação ao passar pelo próximo tanque, o de sedimentação. Então vai ocorrer decantação ao passar para o tanque de sedimentação. Então, antes de ser enviada às residências ou fontenárias, a água passa por um outro tanque no qual ocorre a filtração, que é neste tanque aqui. Em seguida recebe o cloro, que vai eliminar os micro-organismos que provavelmente estarão presentes na água, e o flúor, que é importante na prevenção da cárie, que é a doença dos dentes. Então, depois de receber todos esses tratamentos, a água chega ao reservatório e do reservatório chega às nossas casas, às nossas torneiras. Então, é assim como a água chega às nossas casas. Ok, como é que a água é usada? Esta água que é tratada naquelas zonas, que acabo de explicar, como é que é usada? Então, da água que sai das estações de tratamento, somente 10% é usada em residências. Os 90% são utilizados em outras atividades, como a agricultura e a indústria. Então, nos centros urbanos, a água utilizada retorna ao meio ambiente, contendo uma grande quantidade de resíduos líquidos e sólidos, neste caso águas negras, a qual é recolhida por um sistema de esgotos. Por conter tais resíduos e em grande quantidade, o retorno da água aos rios, lagos e reservatórios deve ser procedido de tratamento, porque esta água, quando sai das nossas residências, tem lá sabão líquido, quando estamos a lavar louça, água do banho, por exemplo. Estou a falar das pessoas que vivem nas cidades. Então esta água é canalizada, vai de volta ser despejada nos rios. Então a água dos rios já não fica própria para ser consumida, por isso que é preciso passar pelo tratamento. É importante o tratamento e conservar a água. Para a conservação deve ser em recipientes limpos. A nossa aula termina aqui. Eu agradeço a sua participação. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e tinha se esquecido de se inscrever logo no início. Coloque o seu like se gostou desta aula e se gosta deste tipo de conteúdo. Também partilhe este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação. Deixe aí seu comentário e ative o sininho de notificações. Até a próxima.